E estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito queridos nesse momento. Estamos em mais um encontro do Tarotflix. E nesse momento, hoje, nós vamos estar falando de um elemento que todo mundo gosta, que também é super importante, que agrada ou às vezes entristece, que assusta, mas que normalmente é muito querido, né? Porque tem aquele símbolo que todo mundo faz assim, né? Aquele símbolo bacana dentro do naipe de copas, né? O elemento do amor, o elemento cardíaco, o elemento das águas. E quem sabe, né, a gente vai poder estar fazendo coisas bem especiais hoje, né, na nossa apresentação. Gil, boa noite, tudo bom com você? Dê o seu Boa play noite, enquanto eu ponho Fernanda. aqui. Estou muito feliz de estar aqui em mais um Tarotflix, Tarotflix da Água. Queria falar para vocês que muitos de nós, tarólogos, vivem com as cartas na mão e sempre tiram uma cartinha para ver como está a energia do dia. E hoje não foi diferente, tendo a live. E olha quem que me apareceu, o senhor Mago. E hoje, dessa mesa do Mago, a gente vai levantar essa taça. Um brinde às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Nós vamos falar de taças dentro do tarô e vamos falar do elemento água. Sejam todos bem-vindos. E, sem sombra de dúvida, vamos estar trazendo aqui do arcano do mago, arcano comunicador, o arcano que abre, né, os 21 arcanos numerados, é ele que traz dentro da sua bancada alquímica, simbolicamente, o bastão, a espada, as moedas e as taças. Hoje a gente está com as taças, que é um elemento da água, esse elemento fluido, esse elemento que, né, todos nós precisamos tanto de água, vivemos graças à água, temos 70% de água no corpo, água desaguada, água de sentimento, né? Não, Gil? Água Água no é planeta, importante, água no planeta água. planeta água. E aí a gente entra para duas das canções dentro desse universo do oceano e das águas, né, do Guilherme Arantes e a canção do Djavan. Né? Então, água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da população. Terra, planeta, água. Essa é uma música lindíssima, Guilherme foi muito inspirado nela. E na canção do Djavan, como é que fica, meu amigo? A mar é um deserto e seus temores, vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar, me dá teu calor, vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim e eu oceano, e esqueço que amar é quase uma dor. É isso A aí. gente Então, deságua nossas dores no oceano. a O gente oceano deságua recebe numa piscina também, pode ser na na banheira, pode ser no piscina, na chuveiro. E banheira. aí a gente vai desaguar junto hoje, né, com uma queridíssima pessoa, né, Elizabeth Nakata, astróloga, consteladora familiar, consultora, porque tem mil outras habilidades, mil outras capacidades. E aí eu quero estar podendo trazer, né, essa nossa convidada mais do que especial para fazer parte do nosso Tarotflix de hoje. Então, vamos estar dando uma olhada aqui, trazendo Beth Nakata. Boa noite, Beth Nakata. Seja super bem-vinda a esse espaço, né, para poder falar um pouco das águas, minha querida. Boa noite, super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Fernanda, que já é uma querida antiga,
porque te conheço há um tempo, quem sabe de outras vidas, né? E o Gil, que é um querido recente, que eu conheci, né, dos teus programas no YouTube, das tuas lives, e assim já me apaixonei por ele. Então, estou bem entre amigos. Entre amigos, seja muito bem-vinda. Além do que, né, a gente está E eu trazendo uma já estava, pisciana, não né? é? Uma pisciana para esse lugar bonito também, especial. Eu aqui só cantando junto, aqui em off, né? Porque eu amo ouvir vocês cantando. E, Gratidão. claro, como é de água, né? A água gosta muito de música também. Então, estava eu aqui cantando, já pensando assim, né? Falei, gente, olha a letra, né? Água que nasce na fonte, a origem é câncer, né? Aí depois as águas escuras dos rios, que são as águas mais profundas do Escorpião, e aquelas águas que vão banhando aldeias, matando a sede da população, que são as águas piscianas, né, generosas, que se doam, né? Então eu já fico aqui, né, com a cabeça fazendo as conexões todas. Muito bom. Né? Perfeito, perfeito. Não, que bom que você vai estar fazendo essas conexões todas, né? Porque vai ter que fazer muita conexão, muita sinapse hoje. Hã? Né? A sinapse da nossa própria apresentação. Então Uhum. vamos voltar para ela, né? Para você poder acompanhando. Então aí está você. Então, Beth, me diz uma coisa. Quem é Beth na carta? Porque quem está ali do outro lado, né? A gente se conhece, a gente já trocou umas bolas, mas aí para o pessoal que está do outro lado, quem é você? Né? Por Beth na carta, quem é Beth na carta? Então, eu posso falar pelos elementos, né? Então, eu tenho uma lua em ar, tenho o sol em água, né? Pisciana, e tenho um ascendente que vocês conhecem bem, que é em fogo, Ares, né? Então, eu tenho assim, uma boa mistura, né, desses elementos. O regente do ascendente está em terra também. Então, tem assim, um pouquinho equilibrado esses elementos todos. E exatamente por isso que eu acho que eu sou meio, não digo multitarefa, mas até multifocada, porque eu começo minha vida profissional como jornalista, depois eu entro mais no mundo corporativo, a parte administrativa, até que de repente eu sou jogada pelo destino na astrologia. E aí é daí que vem esse meu caminhar todo. Então, a minha via de caminhar é a astrologia. E, né, digo que eu tenho uma paixão, poderia dizer assim, que seria, né, o meu triângulo amoroso, né, com a astrologia e com o tarô. Eu amo o tarô exatamente por causa dos desenhos, da simbologia. Claro. Então, lá estudando astrologia, eu já entro na história do tarô, com o tarô mitológico, e de lá para cá tem histórias aí para contar aí no meio da nossa conversa. Mas, assim, eu Claro. tenho vários decks de tarô. Sempre que eu viajo, né, para o exterior, eu vou buscar em alguma loja um tarô que, né, igual a varinha mágica, né, do Harry Potter, né, é a varinha que te escolhe. Então, eu falo, é o tarô que me escolhe. Aí eu compro aquele e trago e fico me deliciando. E aí, nessa caminhada toda, então, eu entrei no mundo das constelações também, alinhamento energético, leitura de registros acásticos, o caminho vermelho também, com resgate de alma, e aí vai, né? Eu estou sempre, alguma coisa, minha alma me, né, dá um pedala Robin e fala, vai aprender isso. Então eu vou e começo mais uma outra formação. E assim eu vou indo, eu sou uma eterna buscadora, mais uma buscadora não só pela lua geminiana de querer aprender, mas também para me tornar melhor, como eu gosto de me definir agora, ajudadora de pessoas. Então, para ajudar melhor quem me procura, então eu vou assim fazendo esses, né, esses caminhos como a água, né,
esses afluentes que saem do rio principal, que é a astrologia, eu vou pegando afluentes e retornando, até voltar a desaguar esse ano. Muito bem, aqui a gente tem então uma escolha que a gente fez, né, Beth? Porque para cada um de vocês a gente foi tentando intuir que baralho, né? Falando exatamente de decks de tarô, de baralhos. E o tarô das estrelas, ele tem esse lugar todo difuso, traz a questão do baguá no desenho dos lados, inclusive a autora teve muita percepção de ficar falando de Sírios. E aí, como você tem esse lugar, tanto do ar quanto da água, mas da água, né, para estar representando, a gente achou que seria um baralho interessante para estar trazendo para a nossa performance de hoje. Né? E aí, o Gil é quem trouxe essa parte, né, de conhecimento de que foi, então, a autora, né, Elizabeth Martin, mas é a Marcela Garcia, que é a designer do Tarô das Estrelas. Você quer comentar alguma coisa, querido? Não, a gente teve esse insight que esse tarô seria bacana trazer para a nossa conversa da água, uma energia nele, que acho que vai ser bacana a gente conversar sobre esse tarô. Ele é muito bonito, né? Ele tem esse azul, a cor que chama muito para a água, né? Então a gente vai trabalhar com esse tarô hoje em homenagem a Elizabeth Nakata. Muito bem, a gente tem desde o começo, Beth. Bem, viu? Porque além de ser muito bonito, ainda quando você falou de Sírios, aí estou com um sininho aqui, assim, porque tem uma coisa com Sírios também. Vamos seguindo. Então tá bom. Então a intuição foi boa, né? Lá vou eu com meu pouco peixes que me cabe, né? Mas me cabe um Saturno, então assim eu vou com ele. Então a gente dividiu em todas as nossas apresentações até aqui, né? O Gil fez a divisão dos elementos, acompanhando o olhar da astrologia e dividindo nesse olhar astrológico os arcanos menores, já que a gente está na temporada dos arcanos menores, dos 56, onde a gente tem os 14 de água para apresentar, e a gente começa falando das águas de Câncer, né, desse signo das águas doces e que traz tanta coisa bacana. Você tem alguma coisa mais para contar dessa água fofa de Câncer? Pois é, eu penso assim, né? Eu estava também pensando no que trazer, né, para essa nossa conversa de hoje de água, e logo me veio assim, eu falo, a água, ela conversa com os outros elementos. Porque quando a gente fala de terra, você pensa em concretude, né? E aí você tem uma água, um gelo, é algo concreto. A água sólida, né? Uhum. Quando nós falamos, então, de ar, a gente pode pensar nas bolinhas de sabão. Você tem essa água também que se transforma, né? Ali dentro ela traz a água e dentro o elemento ar. E ela vai embora. A gente tem também essa água do fogo. O fogo, quando ferve a água, transforma a água nesse éter, né? E ela vai embora, ela evapora também. Então, eu acho que a água, ela conversa muito bem com tudo. Quando a gente pensa, então, aqui nesse Câncer, é o começo de tudo. Se eu, no meu jeito astrológico de ver as coisas, olho para o tarô, eu penso que o Câncer é o que dá o start, aquelas primeiras cartas, de repente, pode ser, né? Então, que é o signo cardinal, né? Então, é a força da vida. A vida começando, a gestação é Câncer. Essa história de que o canceriano vai guardar uma coisa lá de 1945, é verdade mesmo? Essa memória. Ele guarda, né? Fica magoadinho até morrer, né? Mas assim, mas tudo bem, eu vou perdoar, eu vou te deixar escreve, né, lá no testamento. Apesar de você ter feito isso e isso, eu te perdoo e vou deixar, né, a minha bolinha de gude, né, para você no meu testamento.
É diferente do rancor dos outros, né? Eu acho que cada signo, né, tem um rancor diferente. E tem essa coisa do guardar também, que é diferente, né? Porque cada um vai ter um guardadinho. É. Então, assim, para a nossa jornada, né, a gente vai estar tendo esse caminhar, como você bem o disse, a gente está caminhando, então, pelos arcanos, né, de copas, exatamente trazendo nesse primeiro olhar as energias de começo. Nas energias de começo do As de Copas, do 2, do 3, então no As a gente tem todo o elemento de copas, todo o elemento da água, todos esses estados da água, toda a potência da água, tanto na sutileza quanto no perdido, no anestesiado, no iluminado. A gente tem tudo isso no As de Copas, falando sobre o naipe como um todo, como se eu pegasse, então, o elemento água, e o As traz muito essa presença de tudo aquilo que exista dentro da água, das alegrias, das decepções ou desapontamentos. Né? E quando a gente tem o 2 de copas, em geral, há de se ver que uma taça para cima e outra para baixo. A artista foi muito iluminadinha, porque o tempo inteiro ela ficou trazendo a ideia pisciana ou a ideia aquática de que tanto uma coisa pode ser para o bem, quanto uma coisa pode ser para o mal. Tanto uma coisa existe para a luz, quanto uma coisa existe para a sombra. Né? Da mesma forma, nos signos, a gente também vai ter esse lugar de luz e sombra, né, de olhar dessa forma. Então, os primeiros dois, né, diria tanto 2 de copas quanto 3 de copas, eles trazem esse lugar gostoso, que é uma coisa gostosa como é o mundo de Câncer, a cozinha, né, o cheiro da sopa da avó, o cheiro do café fresco com bolo, as memórias olfativas, gustativas, misturadas a tudo aquilo que é berço, que é segurança, que é carinho, está muito ligado ao 2 de copas e está muito ligado ao 3 de copas, que são desde do chegar um para o outro, né? Assim como para a comunicação de alegrias ou de festividades no 3. Mas eu também preciso do outro no 2 de copas, se eu não tiver o outro, como é que faz? Né? A água é muito dependente, a água precisa muito da outra parte, senão parece que falta alguma coisa. E eu preciso celebrar com o máximo possível, né, de pessoas. Isso também é uma sensação muito aquática, muito perceptiva do que tem em volta, até chegar num lugarzinho chamado 4 de copas, que diz, segura aí um pouquinho, né, não precisa ser tão sensitiva, né, não precisa ser tão sinestésica, não precisa ser tão emotiva, né, que a gente já entra para um segundo tipo de água, que seria justamente a nossa aguinha adiante, né? Que é a água de escorpião. Como é que fica a água de escorpião no teu entendimento, Nakata? A água de escorpião, para mim, assim, é a lava do vulcão. Ele pode ficar adormecido muito tempo, você vai, visita, leva o pessoal para conhecer, fica ali na beirinha, olha, ele está ali, né, com aquela cara de coqueiro de Itapuã. Nada está acontecendo. Mas aqui dentro está a revolução. E aí, quando isso explode, vem a lava. Né? E é aquele provérbio, né, que a vingança é um prato que se come frio. Né? Então, isso é bem do escorpião. Claro, estou falando, né, fazendo uma gracinha aqui, mas tem a questão da profundidade. Assim como lá no Câncer tem o saber nutrir, gestar, mas também o ficar, às vezes, preso na mágoa do passado, né, são a luz e a sombra, aqui também a gente tem essa intensidade, esse trazer de lá de dentro e bota aqui tudo para fora. Vamos queimar esse caminho todo aqui fora, porque isso não serve mais. Vamos expurgar isso. E é com dor, né? Porque o corte do escorpião não é um corte a laser, né? É aquele, né? Você chegou com a infecção, a anestesia não pega e tem que cuidar do seu dente, né? E isso é bem do escorpião, mas assim, eu aguento, entendeu?
Então, o pessoal de Escorpião tem uma resiliência que eu acho muito louvável. E tem aquela coisa de saber transformar uma coisa em outra, de transformar as energias ali do ambiente, né? Do que chega até ele, e fazer esses ciclos, né? É o que não serve mais, a gente termina, mesmo que doa, para que a gente consiga fazer alguma coisa nova, né? É a fênix. É tanto que escorpião você tem, né, como os símbolos, né, do signo, tem a fênix, que renasce das cinzas, você tem a águia, que está voando lá no alto, que tem aquela visão assertiva maravilhosa do escorpião, né? Olho lá de cima, eu olho lá embaixo a minha presa, eu olho o meu foco, e eu mergulho e vou direto naquele foco. E tem também o próprio escorpião, que é aquele que fica escondidinho, no escuro, por baixo do que está apodrecendo, da madeirinha velha, que quando você está passando e pisa desavisado, ele vem, crá, né? E te morde no pezinho. Pega Todos os signos são assim. Você falou dessa visão de que essa água do escorpião poderia ser essa larva, né? Que eu acho que está muito ligado ao fato de você, de escorpião, né? Na verdade, escorpião tem como planetas regentes Marte e o outro é Plutão, né? Isso, Marte e Plutão. Plutão é o novo regente. Eu vejo muito essa coisa da larva, mas no Marte eu vejo, a minha visão é assim, é aquela montanha fria, gelada que você sobe e chega a queimar suas narinas, os seus dedos. Então é o fogo, um fogo que é um fogo gelado, queima, né? Então uma outra visão já olhando para Marte, né? Olhando para Plutão realmente combina. Então assim, é uma forma de eu também visualizar e sentir, né, essa água do escorpião. E aí, dentro dos arcanos, também tem um lugar bacana, né? Do Áries vai, né? Do Áries vai e bate. E o Marte do escorpião, ele é diferente. Você trouxe uma imagem muito bonita. Obrigado. Muito bom. E aí a gente abstém-se, então, né, das coisas apáticas, ou a gente se desfaz das coisas que não servem mais, e a gente transforma uma guerra fria, né, em uma resistência fria e até um pouco vingativa ou indiferente, que são qualidades também desse lugar do escorpião, tanto no 4 quanto no 5, quanto no 6 há uma recuperação aqui para os arcanos. Mas no 4 a gente tem esse lugar da abstenção, né? E no 5, lugar em que a amorosidade parece que tem que ser abandonada ou tem que ser deixada, então aquilo que já não serve mais precisa ser deixado para lá, né? Para poder entrar num novo estágio de inocência ou de esperança ou de quietude do 6 de copas, para poder estar chegando, então, numa nova prática, num novo lugar. Isso também vai trazer esse lugar compatível com as águas, então, de escorpião, para depois a gente entrar em mais uma aguinha, né? Uma aguinha que é tua, né, agora. Né? Qual é a água sua agora, para a gente falar? De peixes, né? Então, vamos falar de peixes, eu vou arrumar o ponto aqui da apresentação, vamos falar de peixes, não é? Vamos falar dessa aguinha pisciana. Nossa, junta tudo, né? Então, eu tenho uma amiga que ela é leonina, né? Mas ela tem bastante energia do escorpião. E quando a gente se encontra, né, só assim, vamos almoçar, vamos. Que horas? Meio-dia, meio-dia e meia, a gente se encontra no restaurante. A gente sempre procura um restaurante que não feche, que fique aberto direto com jantar e tudo, porque a gente conversa, e é exatamente isso, é bem essa água, né? A gente vai de um assunto, vai para outro, daqui a pouco a gente volta naquele assunto de meia hora atrás. A gente, graças a ela, a gente não perde o rumo, né? Porque é o escorpião, porque se é por mim, eu vou embora. Mas é isso, porque o peixes, ele tem isso do agregar tudo, né?
tem essa coisa boa da generosidade, né, do peixes, é o signo mutável, e como mutável, então ele se adapta muito ao outro. Eu costumo dizer que, para entender o peixes, é assim: você pega uma água e você coloca em um vaso quadrado, a água fica com aquela forma. Coloca um vaso redondo também. Então, tem essa adaptabilidade. E nessa adaptabilidade, por um lado, é bom porque você procura entender o outro, mas corre o risco também do se anular na sua opinião, onde você, para agradar o outro, você se amolda ao que você acha que o outro espera de você, né? Então tem a coisa do ir embora, né? O comprar passagem na Hellmann's Tour é muito do peixes, né? A gente viaja na maionese, assim vai embora. Tem a coisa da intuição. Então pense bem, Gil, você está rindo, mas às vezes assim dá vontade de chorar piscianamente, porque eu falo, eu tenho uma lua em Gêmeos, eu tenho um sol em peixes, então eu começo assim, a ter intuições e não sei o quê. Eu falo, mas acho que isso daqui é muita viagem sua. Calma, pera lá. Vamos buscar uma teoria que valide isso que você está indo embora, porque deve ser loucura. Então é meio complicado às vezes, né? E tem o romantismo, né? Nossa, peixe é super romântico. Isso é uma piada, tá? Ai, ai. Ó, tocar para frente, olha lá a brincadeira. Então tá, então aí a gente tem, então, para olhar esse quadro pisciano, né, dentro dos arcanos, a gente vai ter o lugar do 7 de copas, que começa a buscar espiritualidades, respostas, né, começa também a se iludir ou tentar entender o que está acontecendo emocionalmente. São os momentos de tanto de fantasia, de dar perdido como não perdido. No 8 de taças, a gente tem aí sim um lugar de tentar colocar a água lá naquele compartimento. E isso muitas vezes dá uma sensação de impedimento, ou de restrição, ou de controle, que é uma coisa que para a água também não é nada bom, né? A água não gosta de ser controlada, ou de ser abandonada, ou de ser evitada, ou colocada de ladinho, não é muito da água. A água gosta de estar infiltrada, como disse muito bem a Beth, né? Vamos se infiltrar, ou com uma frase que eu também herdei no meu uso da Beth, eu só ando em boa companhia, não é isso, Elizabeth? Então, acho que esse é um lugar também bem legal de uma carta do 8. No 9, a carta 9 de copas é super desejada por todo mundo, o 9 no seu alto amor, no seu momento de alegria e de satisfação, onde os desejos são então alcançados, e no 10, onde sempre traz muita alegria, uma vivência familiar, e uma coisa que você colocou bem no comecinho, né? Eu tenho álbuns de família. Eu achei isso tão bonitinho, porque as águas são familiares, as águas têm um lugar de memória, né, de familiar, de casa. Então, isso não está só no Câncer, está no Escorpião, como está no Peixes, né, bem bacana. E aí, com isso, a gente entra para a turminha que fecha, né, o naipe de copas, que é a turma do final, que é a realeza. Né? A realeza dentro do tarô, ela sempre traz algumas perguntas e algumas dúvidas. E o que é a realeza dentro das cartas do tarô? Muita gente fica sem saber o que faz com o pajem ou com a modernidade do pajem que nesse baralho se apresenta, né, que vocês vão ver já, que é a presença de princesa. Então, o pajem lá do passado, do de Marsella, foi transformado ou atualizado, prefiro dizer que houve uma atualização, né, para a princesa. Então, a gente passou a ter, em alguns baralhos modernos, a presença, então, do pajem ou princesa, no caso desse baralho é a princesa, do cavaleiro ou príncipe, né? Nesse caso é o príncipe, a rainha e o rei, ninguém tirou eles daí ainda, nem no baralho comum. Então, acho que eles continuam seguindo firmes e fortes. Né? É aqui a turma do começo que fica naquele jeito assim,
né? Lembrando que todo pajem ou das princesas, elas trazem uma presença de início, de infantilidade, de delicadeza, do princípio daquilo que eu estou começando. Em geral, estão sempre a pé ou estão sentadinhos, não tem nenhum apoio de cavalo, tipo cavaleiro logo a seguir, né? Que são o começo das coisas. E dentro desse olhar pelo astrologia, né, Beth, a gente vai ter um pajem ou uma princesa, tanto de Câncer, quanto de Escorpião, quanto a gente vai ter de Peixes. Né? Você pode ter as naturezas todas da água dentro de cada um dos personagens dos arcanos menores. Eles vão ter mais do que uma qualidade. Então vai depender muito de onde está no jogo, como não é. Né? Mas o pajem é essa presença mais material, mais presença, mais infantil. O cavaleiro, justamente a figura que ganha espaço, ganha vida, que é passante, que tem movimento. Em copas é sempre o apaixonado. Então, em tudo quanto é jogo, desde que eu comecei a aprender tarô na vida, né, quando você pegava copas, principalmente lendo para as moças, né, é um momento de glória. Por quê? Porque o pagenzinho é que vai trazer o jovenzinho, o namoradinho, ou quem sabe um filho. O cavaleiro é o próprio namorado chegando. Né? Então, é o enamoramento, é um cara amistoso, ou então delicado, ou que vai cuidar, cuidadoso. Tem toda uma turma aqui super bonita de se olhar, né? No sentido das pessoas que possa estar representando e dos princípios também. A rainha é a mulher da vida que eu esperei a vida inteira, é o amor da vida, né? E o rei, na contraparte, também pode ser o amor da vida. Então, vai depender do gosto de cada um, mas tem gosto para todo mundo aqui no Copas. Então, o naipe de Copas sempre foi transformado não só no seu coração vermelho, né? Eu falo que esse é o coração vermelho de copas no jogo comum, mas que é o naipe do amor, né? É o naipe da doçura, das coisas boas, e vamos falar de amor que vale tudo. Então, nas figuras tem muito essa presença tanto do ser mais emocional, ou pequeno, ou jovem, como o pajem, né, do doentio, do jovem apaixonado, gosto dessa frase, apaixonado, assim como a rainha. Né? Quer comentar uma coisa que é interessante? Esse jovem, né, esse cavaleiro de copas, né, eu tenho um exemplo bem engraçado e bem prático. No Big Brother nós temos um personagem que saiu, que foi o Gustavo, e ele diz para a Laís, que é uma das moças da casa, que ela era a mulher mais desejada do Brasil. E ele conquistou ela. Você diz para uma mulher que ela é a mulher mais desejada, eu quero ficar com você. Então, assim, é bem a conversa do Cavaleiro de Copas, né? E colou, e ela se apaixonou por ele e ficou esperando ele sair do programa. Se vai dar certo ou não, só o destino que vai dizer. Mas passou uma conversa de cavaleiro ele. Ah, sim, né? Muito boa de conversa de cavaleiro, né? Essas são as boas conversas de cavaleiro mesmo, porque o rei é outra conversa, né? O rei é aquele cara que quando entra na tua vida ou entra no jogo, o cara quer ficar. Aí é muito diferente. Não vai ser só uma conversa, um blá 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 que vai pegar, né, uma figura de água dessa. Aí o peso é outro, o peso é bem diferente. Né? Peso de prata para o cavaleiro, peso de ouro para o rei. É tipo isso. Que é do elemento água também, se a gente, né, estamos falando coisas lindinhas e tudo, mas tem aquele lado mais árido, né? Que é exatamente bom falar como disso. O Judeu disse, vou seduzir, então eu tenho a minha lábia, eu vou enganar, então tem esse lado, como a água, né? Ela se amolda de acordo com o outro, então eu me amoldo também para enganar, eu me amoldo para atrair, né? Então tem todo esse lado também, né, que a água lida muito bem com isso, né? E aí eu estava vendo ali a coisa assim a falta de comunicação na água, é o mutismo, né? Então assim, eu estou magoada, eu me fecho em copas, em qualquer dos 3 signos, né? Agora, como eu vou lidar com aquilo tem as diferenças, né? Mas os 3 ficam mudos. É tanto que peixes, por exemplo, é um signo mudo, né? Peixes não fala. Ele abre a boquinha assim para respirar, mas ele não fala.
Então, é esse mutismo, né? Tem alguns signos que são mudos, e é mudo mesmo nisso, porque eu prefiro não falar, ou porque eu não encontrei a palavra certa, ou porque eu preciso primeiro me organizar emocionalmente, internamente, antes de tomar uma decisão, ou porque eu quero matar você com meu frio silêncio, né? Então, Você que me tem aguarda, essas né? Do tipo, não falei nada agora, mas me aguarde, tudo há seu momento certo. E as águas nesse ponto, guarde, daqui a cara, 20 são. anos, Com 5 o horas e Mariano, 2 minutos. lidando com uma pisciana, com duas Não, piscianas. Fala o que você tem que falar, garota. Vamos conversar. Não, não quero falar agora. não tem É um conversa muito, não. aprendizado, Não, né? agora Escorpião, não. câncer. Se você magoar um canceriano, você vai descobrir 20 anos depois o que foi que você fez de errado. É bem complicado esse lugar da água. Né? E aí, foi bacana você trazer isso, Beth, super bacana, porque agora que a gente vai entrar para a apresentação daquilo que são os seriados, né? Principalmente a gente tem trazido mais seriado nessa nova caminhada do Tarotflix, e aí teve um momento que eu assistindo assim, as nossas próprias escolhas, eu falei, nossa, eu peguei muito da sombra d'água, sabe? Porque tem um lugar muito dessa resposta da água. E uma você até acabou trazendo, eu falei, 13 Reasons Why. Ui, que beleza que ela trouxe as 30 razões, não foi viajando da minha cabeça, né? Porque tem esse lugar de lidar com emoções profundas. E o emocional de todos nós não é escancarado, ele é velado. Então, quase todos nós guardamos os nossos reais sentimentos no silêncio, né? Então, a gente vai estar começando, inclusive, falando por um lugar que muita gente pode, né, um dos primeiros que a gente traz aqui, que é muito bonita a série, eu diria que eu fiquei mais apaixonada pelas apresentações, por alguns episódios, depois ela acaba perdendo um pouco, sabe quando perde no andamento? Mas mesmo assim ela consegue trazer, né, esse segredo do lago. Então eu acho importante falar do segredo da Excalibur, né, da espada do lago, a espada guardada pela Senhora do Lago na história de Merlin e tudo o mais, né, e ela vem de dentro d'água. Então é um seriado que começa na água e ela vai contar como é que ela chegou ali dentro da água, né, e tem toda uma relação dessa água de lutas, dessa água de segredos, dessa água de silêncios, e de muitos enfrentamentos, inclusive com a realidade que ela não conhecia. Então, ela não sabia quem era o pai dela de verdade, então ela vai descobrir que é o próprio Merlin. Né? Uma série de questões que vão ficar dentro dessa conexão mágica, e aí magia tem muito a ver com a água, né, Beth? Magia, encantamentos, a água que benze, a água que purifica. O Eu falei, interessante que desse lindo. filme, né, no que tange a questão da água, é que ele mostra a questão da magia, né? Essa coisa do celta que traz a água mãe, a água ao feminino. E aí vem o pai, né, que muda deixa a magia não pode mais acontecer. Aí vem a história do cristianismo, onde o pai o Deus é o pai, né? E aí havia o feminino, a água, né, a mulher. Né? Então, isso é muito interessante. O filme traz essa coisa da água sendo a mãe, sendo a grande deusa, né? E aí tem esse paralelo. Eu queria só falar que a Harajek, eu não sei se estou falando certo o nome dela, ela gostou muito da nossa conversa e ela está perguntando Gratidão. como que poderia se fazer um tarô. Então eu vou convidar ela a conversar com a gente, com o Marcelo. O Marcelo vai falar sobre isso, ele fez um tarô e ele vai explicar como é que é esse trabalho, né? Bem difícil, mas Porque aí tem toda uma empreitada, né, é uma bem empreitada, né? que ele Mas ele vai pode falar da contar jornada. na veia, né? Ele pode contar É, na real, do Marcelo mesmo, como é essa história do fogo que consegue, né, criar coisas, mesmo que sejam do nada, né? E foi muito legal que a gente já soube graças à nossa conversa com ele. Além inclusive, Beth, disso, eu queria oi, tirar só uma fala, coisa, amor. aproveitando essa questão da água ser o feminino, né? O que você pode falar sobre isso, né? Sobre essa coisa dessa magia que a água traz, dessa coisa lá atrás onde a água era o feminino, era a grande deusa, né? Tem algo que você possa falar com a gente? Olha, tem. Gente, eu estava me lembrando aqui agora
daquela coleção, vários livros, As Brumas de Avalon. Sim. Que foi até uma coisa meio louca, porque assim, eu fui lendo e assim, lendo na sequência, tudo que eu lia. E enquanto duraram os livros, eu li os livros todas as noites, sem exceção, eu sonhava com o mundo de Avalon. Foi uma coisa muito maluca. Eu até falei, depois eu vou voltar a ler de novo, quero ver se isso acontece de novo. E aí, lembrando, né, porque tinha a Viviane, que era a Senhora do Lago, então, exatamente, dizer que ela era muito pequenininha, né, mignon, ela entrava no barco e ela navegava pelas brumas, as brumas do Netuno, da água, o deus da água, né? E ali era o poder feminino, e tinha as magias, e tinha o casamento do masculino com o feminino, né? Que era o Gamo, o rei, mas dentro dessa cultura celta de que assim era a mulher, né? Tanto que ela não sabia quem era, né? Porque ele usava eram os ritos de fertilidade, cabeça, né? Para a divindade da grande mãe no mundo pagão, né? Exato. Então assim, é essa mulher fértil que é a que consegue, né? Gestar ali a vida dentro dela, e é a grande magia da vida, né? Como é que a gente, né, imagina um troço piquititico, assim, microscópico, e olha aí você, Fernando, olha aí você, Gil, olha eu aqui. Às vezes o meu filho olha para mim e fala assim, né? É difícil imaginar que eu estive dentro de você, não é? Exato. Então, exato. Eu acho que é esse feminino que eu acho difícil resgatar, viu? Porque não tem nada a ver com a coisa feminista. A gente está falando em uma outra esfera, né? Nessa outra esfera, eu acho que nós continuamos fazendo nossas bruxarias. E os homens Sem também dúvida. são bem-vindos. Isso é que a gente tem, né, numa visão bíblica, né, aquele Deus que é o masculino, que escolhe tem os seus escolhidos, né, e ali naquele momento, né, daquela filosofia celta, onde a mãe é o feminino, ela levantava aquela espada, ela escolhia quem seriam os seus homens, os seus guerreiros, né, aqueles que falariam pela energia, né, pela força. Então é muito interessante. E na verdade o que nós precisamos é unir cada um ser o que é, né, o feminino e o masculino juntos, né? Exatamente. É o que dá a vida, né? Enfim. Então, dos outros quadros importantes com relação à água é o quanto a água acaba lidando com elementos estranhos. Não sei se a Beth vai concordar comigo, é quase uma pergunta, já atrelando para o Stranger Things, né? Que é um seriado meio thriller, meio de dar medo, meio de uns eventos muito estranhos, de coisas que acontecem estranhamente com esse grupo de jovens e as pessoas todas envolvidas, e de tudo que acontece. Mas tem a ver com esse universo entre o mágico, o criativo, o imagético, e ligado com os elementos, e ligado com o lugar de magia que a gente carrega nas águas, e as águas são. Né? Eu que tenho um filho de lua em câncer, cara, ele inventava cada coisa, né? Inventa até hoje, tem um universo de criatividade das águas, da criação das águas. Né? E o Stranger Things é muito isso. Assim. Porque tem a coisa do medo, né? Porque a água é muito imaginativa, né? Uhum. E é um imaginativo diferente do ar, porque o ar tudo bem cria, mas é uma coisa mais racional, sim. É mais mental, né? Isso. Mais mental. Enquanto que a água, ela vai viajando e ela vai sentindo. Então, por exemplo, se você, Fernanda, fizer uma cirurgia e não tiver anestesiada e resolver conversar comigo e me contar como foi a cirurgia, eu paro você nos primeiros 10 segundos. Porque conforme você vai dizendo, olha, aí cortou aqui, deu um ponto ali, Nossa, eu vou criando na minha mente essa história toda e eu começo a sentir. E aí eu sinto dor,
que eu chego a, né, não vou contar, porque senão também a gente não para a conversa hoje, mas eu cheguei ao ponto de desmaiar enquanto uma pessoa estava contando da sua cirurgia, não conseguia fazer a pessoa parar de falar, entendeu? Então, Porque a essa gente sente. sinestesia, isso. As águas são sinestésicas, elas percebem, permeiam mesmo. Então, os seriados que a gente acabou trazendo, inclusive esse é lindo, eu agarrei a assistir ele de novo, o Criando Dion, né? Super recomendo também, porque é lindo, de uma sensibilidade com esse menino, com a mãe dele, com uma história entre o paranormal e o imagético, e raios e trovões e tempestades, né? E ele vai fazendo umas coisas assim incríveis acontecerem, cheia de luzinhas e ao mesmo tempo muito pequeno, né? Ele não tem a menor condição. Espera aí que eu não consegui mostrar, né? Perdi aqui. Espera aí, perdi. Deixa Interessante eu é que voltar. mesmo ele sendo um menino que ganha poderes, né, a figura materna que não tem poder algum, mas ela tem uma cria, ela tem um filho e ela o protege, né? Então essa coisa da água da mãe que protege seu filho, né? Então é muito lindo. E é na beira do lago, a casa do lago, está ligado com as águas também, tem muito de água no caminho, muito sentimento, muita emoção, né? Porque ele faz coisas acontecerem, mas ele não tem o menor comando, né? E ela vai tentando protegê-lo, como o Gil bem disse, de todas as formas, como uma boa mãe, né? Tentando de tudo para que ele possa ser preservado, para que as pessoas não o vejam como um ser alienígena, né, ou algo assim. Então, Você vê tem o seu lado de angústia na também, mas nossa é história lindo. de Maria, né, onde Maria é quem ensina Jesus, né? Ele tinha a divindade dentro dele, mas ela foi quem orientou, ela quem mostrou para ele a religião, né? Os livros, os estudos, né? E a preocupação dela, onde isso ia chegar. Então a mãe, né? Esse papel da maternidade dentro da água, eu E acho que é bem. através de Mi Ventana, aí é uma conversa do Gil, porque eu acabei não dando conta da minha lição de casa, esse eu não assisti. Imagino que tenha o ingrediente que Copas adora, que é o romance, É o que é a romance também, profundidade, né? local, onde também a É, água permeia a história, né? Não tenho muito também para falar, eu assisti pouco do seriado, mas aí a grande questão é a questão do amor, né, desses dois jovens. Isso. E o amor é uma trança de copas, né, gente? Aí aqui tem um outro lugar que um pouco do que você contou da sua viagem, Inventando Ana, é super recomendável, porque como é que essa menina consegue criar um personagem, tornar o personagem real e atravessar quase todos os episódios, né? E distorce isso. E, olha, é incrível, é de uma criatividade e ao mesmo tempo enganando todo mundo, assim, né? Ela vai levando tudo no bico, na flauta, escorrega, vai e tal. Mas como assim? Ninguém reparou que ela não era o que ela dizia que A era, princesa de né? Copas. Isso, a princesa de Copas, essa tem muito é. dela, Ela né? estava, Muito né, e bacana. ainda enganando, inclusive, homens poderosos, né, que é uma história verídica né, da Ana, Isso. para que eles entrassem, financiassem o negócio dela. Então, é muito essa maluquice dela, né, de viver É, nesse é. mundo. Quer dizer, ela cria um personagem e ela acredita. Ela acaba entrando nesse mundo que Isso, ela ela acaba, criou. isso. É muito Ela água, acaba. muito, Não, muito. é muito água, né? Eu tive essa sensação, assim como a Sinners, aí é aquele lado, né, um pouco apavorante, um pouco difícil das águas, de muitas vezes lidar com coisas obscuras, ou com as sinas, ou com as maldições, né? A sina é a própria maldição. Então, é um seriado daqueles que você precisa, às vezes, vou falar que nem a Beth, né? Precisa assistir e não assistir às vezes. Tem uns episódios que você não vai gostar muito, né? Porque mexe com a sinestesia. Mas ele está valendo com essa história emocional, né? Com essa história do medo, com essa Eu história acho das grandes interessante falar emoções. também desse seriado, que eu vejo muito, né, o câncer e essa lua que rege câncer ali, né?
essa lua que tem esses mistérios, Sim. que, tem que encobre as coisas, né? Então, tem um pouco disso também, dessa lua aí. A gente não falou muito da lua, né? Também tem muito a ver com a água, com as marés, né? E Só aí, tudo, né? o Muda tudo, a lua que mudo, domina, ou a lua que, né, que tem, sem né, dúvida, épocas que sem ela dúvida. não está, não aparece, você não consegue contar com ela, né? Tem uma coisa muito, muito maluca de lua, né? E a lua ligada com as águas o tempo inteiro, né? O The Witcher, né, sendo um bruxo, e até por ser um seriado que também está fazendo grande sucesso, mas é um bruxo amoroso. Eu falo que ele é um bruxo tipicamente aquático. Se ele não é de escorpião, ele é de peixes, ou então assim, lua em peixe, sol em escorpião, ascendente em câncer, sabe? Né? Ou então ascendente em escorpião, porque ele luta, mata, né? E tem uma baita capacidade combatente, um sol ali, talvez de peixes, e assim, ele brinca muito, apesar, tudo sempre no meio escuro, tudo sempre, né, no meio mágico, e sempre lidando com as questões emocionais, desse amor que eu tenho tanto por alguém que eu considero muito parceira ou muito parecida comigo, o amor que é um legado, que é uma herança, e que eu não posso abrir mão, porque é quase família, né? Tem umas coisas muito interessantes das águas no The Witcher, que eu acho que as pessoas podem aproveitar pra caramba. É um seriado interessante, né? Super bem Interessante feito falar também. também que ele tem essa coisa, primeiro que tem essa mulher que eu acho que ela representa muito a água, né? Então a É. beleza, né? Então ela era uma mulher feia, deformada e ela passa por um ritual em que ela fica bela, né? Então isso eu acho que tem muito a ver com o elemento água, né? Com essa Com a transformação do transformação. feio para o belo e também da questão dele ser um homem que ele não queria aquela missão para ele, né? Ele queria mas ele tem uma missão. Então ele tem que acolher essa missão, ele tem que seguir esse caminho. Então acho que vejo muito também a água aí nesse momento. É, sempre com esse coração, né? Com esse coração. Ele tem um coração, ele esconde pra Tirano, caramba. né? É. Eu tenho que ajudar o outro, então Não, ele é fora o mutismo, porque tem um mutismo muito forte. E aí é o seriado que eu vou deixar para o Gil, porque é o Gil que me introduziu, né? Eu já passei por ele, da Good Witch, que é uma delícia, assim, aquele que você Roberto pode conhece, seriado, assistir. Good Witch. Ah, muito gostoso, Você conhece? muito. Americaninho, mas assim, light, leve. É Esse daí gostoso, eu vi né? muito pouco dele, mas é bem gostosinho, bem leve, é bem assim para, né, tardes da semana. Ou quando você quer dormir sem pesadelo, né? Tipo assim, quero dormir em paz também, falar de amor, né? Falar de Eu acho romance. que no momento em que tudo, a gente complica tanto a nossa vida com tantas coisas, que poderia ser tão mais simples, eu acho que ela tem esse segredo de como que eu posso tornar as coisas mais leves, mais simples, e usar essa magia ao favor das pessoas, né, me doar, né? Então, e ao mesmo tempo, podendo optar também por amar, por ter um amor, né? Então, ser uma pessoa completa, ajudar o outro e também ser feliz, né? Fazer a escolha da felicidade. Que o Marcelo está falando que no caso do Criando Dion, né? Ele protege, a mãe dele protege a inocência do garoto, né? Então ele Isso, coloca é aqui, é bem lindo, bacana. E sobre é Good bem Witch, bonito. né? Ele está falando que é fantástico, né? Meio sessão da tarde, mas muito gostoso de assistir. É meio sessão da tarde mesmo, né? Meio inteiro, assim, aquele que você pode ir tranquilo. Mas, né? Que é Oi. falado ali no diálogo, pequenas coisinhas que fazem tanto sentido, dá respostas para a gente. Nesse ponto eu acho bem bacana. Aí, ó, chegamos então no 13 Reasons Why, né, que foi tão controvertidamente falado, teve gente que gostou, teve gente que odiou, teve a recomendação, não a proibição, e que é muito importante falar desses estados emocionais que toda uma juventude pode estar passando nesse momento, né, que é de um lugar de profundidade, é um lugar de silêncio, é um lugar que as pessoas não percebem, aí depois fica todo mundo chocado, como é que aconteceu, como assim, né? E a gente tem tido um incremento, eu falo um pouco pela minha região, por ter muitos estudantes, muita gente jovem, né, muito grande nos últimos tempos,
né, de tentativas, às vezes não dá certo, graças a Deus, mas de quantos jovens perdendo a conectividade com a vida, né? E eu acho que aí entra um lugar muito importante desse seriado, assim como no Once Upon a Time, eu indico ele o tempo inteiro, porque a gente precisa, às vezes, exorcizar os contos de fadas, né, gente? A gente precisa entender que o conto de fada, Sim. quando está escrito lá, foram felizes para sempre, mas ninguém contou de verdade, assim, como é que é mesmo esse felizes para sempre? Então, assim, eu gosto demais do seriado, claro, tem uma parte que já está esticada, quando começa a ficar muito esticado, mas, assim, está valendo dentro da conversa das águas, dos contos, dos encantos, dos encantamentos, né? Porque continua com esse universo do encantado, da magia, a magia do bem, a magia do mal, né? Isso continua dentro. Um pouco mais assim solado fica o Outer Banks, no sentido de que o Outer Banks vai estar trazendo uma galera, né, uma juventude, em que todos eles lidam com coisas talvez um pouco difíceis entre si, entre os amores e os romances, né? E aqui de volta para os 13 Reasons Why, algumas cenas que o Gil trouxe, né? Essa Cenas que cena são que ela está na banheira, importantes. né? Então, essa coisa da água ali, ela conversando com ela mesma, a água trazendo esse momento de introspecção, de meditação, né? E é muito É que tem profundo, né? muito, né? Quando a gente fala do é um motivo mesmo, mas a água fala das formas, ela descreve a música, todo esse universo das artes é uma forma de se expressar, de dizer, olha, está acontecendo isso comigo. E nesse do 30 Reasons Why também a gente pensa assim, eu vou me matar, mas eu vou deixar tudo documentado, tudo escritinho, porque vocês vão me pagar depois que eu morrer. Que também é um pouco terrível, né? essa vingança, né, de água, assim, eu estou sofrendo e eu dou cabo da minha vida, mas vocês também vão sofrer com isso, eu vou deixar a culpa com vocês. Então também tem aquela coisa da chantagem emocional que a água também faz, E da né? culpabilidade, a E chantagem emocional é culpa, né? muito, aí Interessante. fica assim, vai para o lugar de vítima, mas nesse lugar de vítima também se torna um agressor, né? Então, as duas coisas estão ali contidas, né? No Once Upon a Time, E né, aí, existe um orgulho, né? Quando você vê, por exemplo, Malévola, né, você mergulha, por que Malévola era Malévola? Aí você vem e traz uma história explicando isso. No Once Upon a Time, por que a madrasta da Branca de Neve quis matar a Branca de Neve? Aí você não mergulha para você ver o que aconteceu, porque não, nada é por acaso, né? E as pessoas vão se ressentindo, vão se magoando, vão se modificando, vão se vingando. Mas existe uma história por trás de tudo. Sempre diz que tem a minha história, a tua história e a verdade, é verdade, né? E a nossa história, né? Porque é isso, né? A primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa. Então aí tem um lugar que se torna três olhares para a mesma visão. E claro que o Once Upon a Time tem um monte de bruxa, né? Tem um monte de duende, gnomo, tem um monte de passos interessantes. Alguns episódios podem não ser os melhores, mas outros são muito divertidos ou então são intrigantes, né? E vai estar trazendo esse elemento todo. gostosinho, né? Interessante que a personagem Chapeuzinho Vermelho, né? Ela tem uma capa vermelha para protegê-la da sua própria mudança, da sua transformação, né? Então é algo que cobre, né? Que esconde, né? Coisa da água também, né? E nos E tem Outer uma coisa Banks, muito linda que eu lembrei agora, que assim, tem o Jacob Schneider, que é um constelador, e ele faz uma coisa muito bonita. Ele pergunta, né, quando a pessoa senta ao lado dele para constelar, ele pergunta qual é o seu conto de fadas preferido, qual foi na sua infância? E quando a pessoa diz, ele já começa a fazer todas as ligações e a ver qual é o trauma, o que aconteceu com você. E é muito, né? Porque você falou do Chapeuzinho Vermelho e
Muitas vezes o Chapeuzinho Vermelho, a pessoa traz uma história de algum tipo de assédio, não necessariamente sexual, mas algum tipo de invasão, de assédio, né? Então tem isso também, quer dizer, os contos de fada precisam realmente, Fernanda, de uma releitura. Tanto que eu, quando brincava, eu sempre queria ser princesa, eu nunca queria ser rainha. Aí ela falou assim, porque princesa tem um nome mais bonito, mais pomposo, mas pense, rainha eram as madrastas, eram as bruxas, isso, né? Em geral, as né? mocinhas eram as princesas, em geral. Então eu queria ser sempre a princesa, geral, né? As figuras abusivas. Bom, a gente está chegando no final aqui, o Outer Banks também vai estar trazendo essa questão de inadequação um pouco, de amor de gente muito jovem ainda, né, a sensação de liberdade, e, enfim, ele é um que eu ainda vi pouco, então tem muito pouco para contar dele, mas ele também vai estar trabalhando emoções, ele vai ter muitas presenças na água também, então acho que ele cabe dentro do rito da água, né? E aí a gente segue, então. Eu já queria assim, virar para a Beth e dizer assim, gratidão, amor, por você estar aqui, né? Muito querida sempre vai morar aqui num lugar especial do meu coração e da minha alma, né, por a gente ter podido fazer esse bate-papo, ter enveredado por esse caminho das águas, com uma representação tão bonita quanto a sua. Por favor, quem está aí do outro lado, venha fazer parte dessa conversa com a gente. Tá joia? Um beijo grande. Isso aí. Gratidão. Tudo de bom para todo mundo. Gratidão, um beijo no coração. Então a gente encerra por hoje e beijo, seguimos Fernanda. Adiante. Beijo para cada um, beijo para todo mundo que está aí. Falou, beijão.